Estou vendo a turma entrando aqui novamente. Obrigado, pessoal, pela participação. A conversa com a Adriana realmente está muito boa. Ela tem bastante coisa para esclarecer para a gente. E eu vou pedindo para vocês aqui também repetirem as perguntas, algumas eu lembro, e a gente vai poder voltar, né? Leilane perguntando se não é melhor doar tudo em vida. Daqui a pouco eu volto todas as perguntas. Eu vou chamar aqui a Adriana. Pelo que eu estou vendo, ela ainda não está disponível para entrar. Mas agora ela já deve estar entrando aqui. Entrei, pronto. Oi, Pri, tudo bem? Oi, Pô, quanto voltamos, tempo? pronto. Ótimo, que bom. Então tá bom, então vamos conversar. Teve bastante Agora a pergunta, gente como a gente... consegue falar com calma. Não, eu começo a olhar, como eu zerei aqui, muito das perguntas foram, né, perdidas, então não vou me lembrar. Mas uma delas era sobre o custo do testamento. Não sei se a gente abordou esse ponto. Não, vou te falar o custo do testamento, acho que é importante. Podemos falar sobre isso, sim. Então, o custo do testamento. O testamento por escritura pública, né? Ele tem um custo que ele é fixado pelo tabelionato de notas de cada estado, tá? Então, cada estado tem uma tabela e esse é o custo que é cobrado, o custo da escritura, tá? No estado de São Paulo, atualmente, o custo é de R$ 1.700, mais ou menos, que o cartório cobra. Se o tabelião se desloca, vai até a casa do testador ou vai para algum endereço que ele pede, ele cobra o dobro das custas, então mais ou menos R$ 3.500, tá? Esse é no estado de São Paulo. Cada estado tem uma regra diferente, tem uma tabela diferente, tá? Se você fizer um testamento particular, não vai ter essas custas, né? Essas custas. No estado de São Paulo, Você não tem as custas, mas também não tem a certeza que um dia vai ser cumprido. Não tem a mesma segurança jurídica do testamento por escritura pública. Então, assim, é um custo? Óbvio que é, R$ 1.700 não é um valor desprezível, mas é uma segurança jurídica importante, né? E você pensar que, assim, no estado de São Paulo, eu sempre ressalto que é uma regra do estado de São Paulo que cada estado tem uma regra diferente, né? Não é proporcional ao valor do patrimônio, tá? Então, independentemente do valor do seu patrimônio, é um valor fixo que o cartório vai cobrar, tá? Entendido. É necessário ter um advogado para fazer o testamento público? Em particular, obviamente, não, porque ele escreve em casa lá e pronto, né? Mas e para fazer o testamento público? Então, também não, né? A lei não exige que um advogado acompanhe na elaboração de um testamento. Agora, como a gente, né, expôs durante a live, a lei tem uma série de formalidades, uma série de regras. Então, eu recomendo que seja buscada orientação jurídica, né, independentemente de não haver essa exigência de que tenha um advogado assinando. Tá? Mesmo porque depois ele tem que saber se ele não está fazendo está colocando alguma cláusula. Peraí que eu acho que eu tive algum problema de som aqui. Adriana, está me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Não, então tá bom, então voltou aqui. Tem que também saber se ele não colocou alguma cláusula que depois que o testamento for tornado conhecido, né, aos herdeiros, não seja invalidado alguma coisa lá que ele queria, né? Então, exatamente. é importante ter.
Não, e tem as regras de formalidade, de solenidade, a questão do número de testemunhas, que as testemunhas têm que estar presentes, ouvir, enfim, tem algumas solenidades que é importante você receber orientação jurídica, né? Agora tem o... Bom, Honda está perguntando aqui, testamento público tem custo somente cartoral ou tem que pagar ITCMD? Bom, então, não tem, deixa eu ver se eu super acerto. Importante. Olha, super importante essa pergunta. O testamento, né, ele só vai ter eficácia no falecimento, o que significa que você não está transmitindo patrimônio nenhum. Né? O testamento, ele é só o que você deseja que seja cumprido após a sua morte. Então, se você não está transmitindo patrimônio, não tem nenhum imposto que está sendo pago nesse momento. O imposto só vai ser pago pelos seus herdeiros. Né? É importante lembrar que o ITCMD, ele é devido, né, pelos herdeiros. Né? Pelos herdeiros. Quem vai pagar, quem tem que se preocupar com isso são, em princípio, são os herdeiros. Claro que você, como testador, você pode também ter essa sua preocupação e falar, olha, eu quero deixar um dinheiro já reservado para que os meus herdeiros usem para o pagamento dos impostos, das custas. Você pode ter esse tipo de preocupação. Mas o valor do ITCMD só vai ser pago no falecimento. E a Leilane está perguntando aqui, não é melhor doar tudo em vida? E eu vou completar, manter cláusula de usufruto, empenhorabilidade, incomunicabilidade, e, enfim. Olha, excelente pergunta. Existe uma previsão no nosso Código Civil de partilha em vida, né, que é um excelente instrumento de planejamento sucessório. Agora, olha só, a doação é excelente, mas doou está doado, né? Não volta mais. Então, para você doar, você tem que estar, é uma decisão muito bem tomada, você tem que estar tranquilo de que você não vai querer realmente mais movimentar esse patrimônio. Normalmente, ou você toma essa decisão já com uma idade mais avançada, né? Ou você realmente já tem isso direcionado na sua cabeça, mesmo sendo jovem. Fala, olha, eu estou tranquilo que essa casa eu não quero mais vender, ou que as empresas vão ser para os meus filhos, quero transferir a holding patrimonial para os meus filhos, enfim, holding familiar. Mas a doação é um excelente instrumento de planejamento sucessório, muito, né, melhor do que aguardar o inventário, a tramitação do inventário, sem dúvida alguma, só que você está transferindo um patrimônio em vida e você deixa de ter a disponibilidade eventual plena desse patrimônio. Por mais que você se reserve usufruto, você, se quiser vender esse patrimônio, você pode até colocar umas regras na doação para que você continue podendo mandar nesse patrimônio, continue podendo vender esse patrimônio, mas o resultado da venda não vai todo para você, né? Então, a doação, ele é um ato que tem que ser muito ponderado, mas pode ser, sim, uma excelente solução para fim de planejamento sucessório. A Márcia Baraúna perguntou aqui sobre, ou ela comentou, né, falando sobre casos de testamento que foram para finalidade, destinado para finalidade cultural, social, enfim. Eu acho que ela deve estar querendo dizer, se pode fazer isso, eu acredito que dentro daqueles 50%, faça... Com certeza, ou 100% se você não tiver herdeiros necessários, se você não tem descendentes, não tem ascendentes, e não tem cônjuge nem companheiro, né? Então, com certeza, eu acho que isso é super importante, né? Às vezes, no Brasil, a gente não tem tanto a cultura assistencial, né? De ajudar causas assistenciais e eventualmente, né, não precisa ser, né, um percentual tão grande se você não desejar, mas será que a acumulação de riquezas faz tanto sentido? Será que a tua família, né, precisa ir todo o patrimônio para a sua família? Será que um percentual do seu patrimônio não pode ser destinado para causas nas quais você acredita, né? Para causas assistenciais, para organizações que cuidam de questões que para você são importantes, né? Questões culturais, questões assistenciais, enfim. Então, você tem liberdade de pelo menos 50% para destinar um legado em dinheiro, um legado de renda também. Você pode instituir um usufruto para uma entidade assistencial também. Aqui a Magda... Não, enfim, dentro desse conceito aí de doar o que eu quero para quem eu quero, a Magda pergunta se ela pode deixar o patrimônio todo para um filho.
Ela está dizendo, eu tenho netos também, todos concordam, né? Eu não sei direitinho qual que é o contexto, mas eu estou imaginando Se ela tiver que, outros filhos, não. e se os outros filhos concordarem, tudo bem, deixa, né, tem 3 filhos, 2 estão muito bem, o outro está com um pouco de dificuldade, deixa tudo para aquele filho, os filhos podem renunciar, como a gente falou lá, em prol do irmão. Essa renúncia pode ser feita após a morte. A renúncia feita em vida, ela é questionável. Ah, entendi. Tá? Entendi. Porque depois morre e como é que Ele fica? pode, Ó, depois morre, ele pode falar, violou minha legítima, eu quero discutir. desrenuncio, né? Aquela historinha bonitinha Uhum. lá, enfim. Não foi válido, porque violou minha legítima. O Zanetti está perguntando sobre doação em si de imposto de 3%, certo? Depende, né? 4, Depende do né? estado. Depende do estado. Aqui no estado de São Paulo, o imposto é de 4%. E se em cada estado aplica uma alíquota diferente. Depende. Existe autorização para chegar até 8%, né, já tem uma previsão para isso na legislação federal, mas no estado de São Paulo, por enquanto, é 4%. Aí a Camila já escreveu que era 4% e a Zanetti falou assim, olha, eu não falo sobre ITCMD, falo sobre doação, mas é a mesma coisa, é É a imposto mesma. de transferência, de causa-mortes e doação, é o mesmo imposto, No enfim. estado de São Paulo é o mesmo. Alguns estados É, aplicam alíquota diferente para eu doação e para falecimento. Mas no estado estou de São lendo Paulo, aqui, desculpa, continua. imagina, no estado de São Paulo a alíquota é a mesma, é 4%. Eu estou lendo aqui, está interessante, viu, Adriana, porque tem gente perguntando e tem gente respondendo e tem gente já triplicando, tá interessante aqui. Eu acho que um ponto importante que a gente não falou, Rogério, qual que é a idade para fazer testamento, né? A partir Tá? de que idade dá para fazer testamento? É a partir dos 16 anos, isso é super curioso, né? A gente acha que a maioridade civil no Brasil é 18 anos. Mas para fazer testamento, a partir dos 16 anos, você já pode fazer testamento. Tem outro ponto super importante que poucas pessoas sabem. No Brasil, quase tudo você pode fazer por procuração, tá? Até casar, você pode casar por procuração. Você pode mandar uma procuração para alguém casar em seu nome, tá? Você Mas sabe que nessa observação, eu casei por procuração, quer dizer, não, a minha irmã e o meu cunhado não estava no Brasil à época, precisou no cartório assinar e eu assinei, né, por procuração. pois é, então é isso. Até casar pode casar por procuração. Então, assim, É. 99% dos atos jurídicos podem ser feitos por procuração. Agora, testamento não pode. O testamento é um ato personalíssimo. Você não pode fazer testamento por procuração, tá? O testamento ele tem que ser feito pessoalmente mesmo. Tá. A Nivone está Um perguntando outro, se o testamento... Oi, fala. um outro ponto importante que as pessoas perguntam é o seguinte: e se eu não conseguir assinar, se eu tiver algum problema motor? Porque algumas pessoas, né, que estão com algum problema motor na mão, não consigo assinar, eu posso fazer testamento? Pode. Para fazer testamento, basta você ter discernimento, basta você estar com capacidade plena, tá? Se você está simplesmente com algum problema na mão, a gente chama uma pessoa, então o ideal, evidentemente, é fazer o testamento público, para fazer uma assinatura que a gente chama assinatura a rogo, que é uma pessoa fazendo o testamento, assinando o testamento em substituição a você. Tem uma pergunta aqui da Rita Leite. O que fazer quando filhos não casam, mas vivem juntos e a família queira garantir que o patrimônio não seja dividido com um companheiro ou companheira do filho na separação ou morte prematura do filho? A incomunicabilidade resolve na separação, né? Isso. Mas e na morte? Não, então o que a gente tem que fazer? Então, você pode fazer um testamento falando que todo o patrimônio que os seus filhos receberem vai estar gravado com cláusula de incomunicabilidade, então não importa o regime de bens que eles se casam, todo o patrimônio que eles receberem vai ser
tudo que eles herdarem vai estar gravado com incomunicabilidade e o que esse patrimônio virá, os rendimentos, os frutos, tudo vai ser incomunicável. Agora, o que é importante é que o filho também faça um testamento. Porque pelo menos ele já assegura que a disponível vai voltar para os pais ou vai para o irmão, enfim, para que diminuir o alcance do companheiro em relação à disponível. Ou não ter o alcance do companheiro em relação ao disponível. Então, a recomendação quem tem que fazer isso é o filho. É o filho. O próprio filho tem que fazer um testamento também. Senão, não tem acordo. Para pelo menos reduzir, né, a participação do companheiro, do cônjuge, na herança, né? Porque a verdade é assim, né? Eu acho que a grande preocupação não é com relacionamentos longevos, assim, com relacionamentos curtos, né? Se acontece uma fatalidade num relacionamento curto, faz sentido que o patrimônio da família seja desviado por uma pessoa que de repente não participou tanto dessa unidade, né? Desse relacionamento. O testamento feito no exterior é válido? Então, tem algumas formalidades que têm que ser observadas, né? O testamento, existe uma regra magna do direito, que eu vou usar um juridiquês que é importante, que chama locus regit actum, né? O lugar onde o documento é feito rege as formalidades do ato, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala que no Brasil o testamento ele tem que ter 2 testemunhas, ele é lavrado por escritura pública ou ele faz por instrumento particular com 3 testemunhas. No exterior tem outras regras, cada país tem sua regra. Então, essas formalidades do país onde ele for feito têm que ser observadas. Você tem que conhecer as formalidades do país onde ele for escrito, tá? Então, as regras você tem que observar. Esse é o primeiro ponto. Agora, as regras de conteúdo, né? Se o seu último domicílio for no Brasil, vão ter que ser compatíveis com a lei brasileira para que não violem a ordem pública brasileira, tá? Então, tem que tomar muito cuidado, né? E aí, mais do que tudo, o aconselhamento jurídico é bastante recomendado. Tem uma pergunta aqui, e daqui a pouco acho que mais 15 minutos que a gente continuou aqui, eu não quero estender muito para não atrapalhar a noite do pessoal, mas o José Bruno Neto pergunta, né? Sou casado há quase 50 anos com comunhão universal de bens. É preciso fazer testamento? Não tenho filhos fora do casamento e estou casado uma única vez. Gostei dessa pergunta, né? Excelente pergunta. Testamento não é algo obrigatório, né? Adriana, continua, claro por favor. Que não, excelente pergunta. Olha só, porque a gente não deu exemplo da comunhão universal, né? A comunhão universal, ela vale para aquele exemplo que eu dei sobre comunhão parcial sem bens particulares, né? Porque a comunhão universal geralmente não tem bens particulares, normalmente todo o patrimônio é comum, né? Então, a tua esposa, né, desse senhor que está fazendo a pergunta, já vai receber 50% de todo o patrimônio, porque é direito dela. Os outros 50%, se eles tiverem filhos, vai ser dividido entre os filhos. Precisa ter um testamento? Se você desejar que seja feito algo distinto do que a lei estabelece, né? Então, se você desejar algo distinto do que a lei estabelece, sim. O que acontece? Muitas vezes, em casamentos longevos, as pessoas desejam que o cônjuge tenha mais do que 50%, desejam que ele esteja ainda mais protegido. Eu quero que, eventualmente, o cônjuge tenha 75%, para ter certeza de que, olha, os filhos são ótimos, mas eles cuidam da vida deles. Eu quero que o cônjuge fique tranquilo até o falecimento, por exemplo, né? Que ele tenha recursos suficientes para viver com tranquilidade. Então, é muito normal, às vezes, um testamento recíproco entre os cônjuges para que aquele que falecer primeiro, o outro sobrevivente, tenha controle, por exemplo, de 75% do patrimônio, deixando a disponível completa para o cônjuge sobrevivente, né? Do ponto de vista, né, de imposto, pode não ser a solução mais inteligente, né? Porque, evidentemente, depois, se o cônjuge sobrevivente recebe, ele vai pagar um imposto, quando ele falecer, paga-se de novo para transferir aos filhos, né? Mas, em termos de conforto,
pode ser uma ótima solução. Além disso, você pode outorgar ao cônjuge sobrevivente um direito de preferência para ele escolher quais bens ele deseja receber, né? Quais bens ele quer que integrem aquela metade que ele tem do patrimônio, para ele ter preferência na escolha, né? Quer dizer, ele que nesses 50 anos de casamento, ele que construiu esse patrimônio, que ele, em vez de saírem lá os filhos já escolhendo o que querem, né? Para que o cônjuge sobrevivente tenha essa preferência. Eu acho interessante, sim, o testamento. Agora, evidentemente, é uma decisão muito pessoal, né? Muito íntima. Tá. Doutora Adriana, eu sei que a gente tem aqui conteúdo para ficar falando por muito tempo. Fico feliz de ver que a gente teve um número expressivo aqui de pessoas que entraram na nossa primeira live. E voltaram, né? Outro número expressivo que entrou agora. Tem mais perguntas aqui para responder. E essas outras perguntas aqui eu vou deixar para que elas façam para a gente depois encaminha, dá a devida resposta, enfim. Eu queria agradecer muito a sua disposição de falar conosco. Testamento, até um ponto que a gente falou ontem que eu queria falar, né? Testamento é curioso, você comentou, né, que na pandemia aumentou, né, a quantidade de testamentos. Super interessante isso, né? Teve o Colégio Notarial do Brasil fez um levantamento sobre isso, né? Eles identificaram que entre o mês, né, fizeram uma comparação de abril a julho. Dos meses de abril a julho, houve um aumento de 134% de testamentos no Brasil inteiro. E se olhar especificamente por estado, esse percentual é gritante no Amazonas e no Ceará. Foram os estados que teve o maior aumento. No Amazonas foi 1000%, no Ceará foi 933%, enfim. Foram aumentos gritantes da quantidade de testamentos. Então, realmente é um tema que as pessoas se sentiram mais próximas por conta da pandemia, né? Foram os profissionais da área de saúde, né? Que os principais responsáveis pelo aumento do testamento. Né? Esse foi um dado super curioso que a pesquisa levantou, né? Eles identificaram que as pessoas que mais estavam fazendo o testamento eram profissionais da área da saúde. Isso me faz pensar o seguinte, que essas pessoas começaram a pensar, opa, eu posso morrer a qualquer momento, vou fazer um testamento, né? Nessa Covid, posso morrer a qualquer momento. E o curioso, assim, qualquer um pode morrer a qualquer momento. Não são só os profissionais de saúde. O interessante dessa live, né? A pessoa faz o testamento ou não, mas é sempre importante a reflexão, né? Com certeza. O que você pretende, né? O seu patrimônio, e o que a gente costuma falar, tem que sobreviver a você, né? Então essa sobrevivência do patrimônio a você significa que você teve uma vida tranquila do ponto de vista financeiro, deixou o patrimônio, né? Não passou necessidade financeira, o que é muito bom, uma bênção não ter passado necessidade financeira, fez tudo certo ao longo da sua vida e terminou a sua vida dando o arremate correto daquilo que você queria fazer. Então, o testamento contribui para isso, o seguro de vida contribui para isso. Com certeza. O planejamento financeiro, obviamente, contribui para isso. Adriana, muito obrigado. Agradeço a você, Rogério. É um prazer falar com você. Vamos fazer outras lives futuramente. Com certeza. Quero também agradecer todo mundo que esteve presente conosco na primeira live e agora o retorno, né? E deixar um abraço para todo mundo. Nos vemos aqui futuramente em outras ocasiões. Fechado. Beijão, Adri. Beijo, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.